Olá pessoal, na aula passada a gente tinha visto sobre as estruturas condicionais e hoje a gente vai entrar em outro tópico que são as estruturas de repetição. E a gente tem três estruturas basicamente na linguagem C que fazem repetição, mas a gente vai ver uma delas hoje. Aqui a gente vai ver chama for e o for ele é um pouco diferente das outras, por quê? Porque o for ele é uma estrutura que a gente usa quando a gente sabe exatamente quantas vezes a gente quer repetir um processo. Então, como o próprio nome já diz, né, estrutura de repetição, então a gente vai utilizar quando a gente quer repetir um processo por n vezes. Então, eu até coloquei aqui um exemplo para a gente fazer juntos, né? E aqui, nesse exemplo que eu coloquei, a gente vai anotar o seguinte: a gente já começa a utilizar recursos que a gente aprendeu lá atrás. Então, é muito importante, se você está caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, é muito importante já ter esse conhecimento, ou se não, voltar essas aulas, dar uma olhada lá nesses primeiros vídeos, entender realmente o que que é um vetor, como é que eu posso fazer para armazenar valores nesse vetor, como é que eu posso fazer uma comparação de valores, porque agora a gente começa a utilizar tudo isso num programa só e a gente vai ganhando cada vez mais uma complexidade no nosso programa e consegue fazer coisas ainda mais legais, ainda mais complexas. Bom, então vamos ler aqui nosso exemplo e entender realmente o que a gente tem que fazer e partir para a prática, né? Que é isso que interessa. Vamos lá. Faça um programa que lê três valores inteiros e armazene em um vetor de inteiros. Beleza? E depois percorra esse vetor e mostre qual o maior valor. Bom, aqui eu acho que eu ainda não mostrei como que você pode é, colocar valores dentro de um vetor. Então a gente vai ver isso hoje também. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente já viu lá, a gente vai declarar um vetor e aqui ele falou três valores, né, inteiros, mas eu vou declarar um vetor de 10. Tem necessidade disso? Não, mas eu sempre declaro um pouquinho a mais assim para ter uma margem, sabe? A gente pode fazer sempre assim. Uma coisa também que é legal aqui, que é o seguinte, veja que eu tenho 10 aqui, né, que significa o seguinte, que eu tenho um vetor de 10 posições. Porém, vamos supor que eu tivesse que declarar vários vetores aqui, ó, vet 2. Aí coloca 10 aqui também. Aí, sei lá, coloca 5 aqui. Perceba que toda hora tem que ficar colocando 10, né? É um pouco chato até. Então, o que a gente pode fazer? Tem um comandinho aqui, ó, na linguagem C, que chama define. Ou, quem quiser falar em português mesmo, define, né? Já é bem sugestivo aí, ó. Ele em português. Você coloca tam de tamanho e coloca 10. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que esse nome aqui, ó, tam, que está disponível no programa inteiro, que eu posso utilizar ele tanto aqui de fora como aqui dentro, ele vale 10. Então, você concorda comigo que se eu colocar tam aqui, ó, então eu criei um vetor de 10 posições, porque tam vale 10. A gente pode fazer assim também, e até melhor quando a gente for utilizar o nosso for, e eu já mostro por que ele é melhor nesse caso. Beleza, então aqui agora a gente declarou o nosso vetor. Então a gente pode utilizar o for, né, que é a estrutura aqui, para a gente ler o valor e colocar dentro do vetor. Então aqui o comando começa com for, e aqui o for ele pede três parâmetros. O primeiro parâmetro é a sua estrutura de repetição aqui, a gente vai iniciar da onde? Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a gente vai até aonde? E o terceiro parâmetro a gente vai de tanto a tanto em que passo, de um em um, de 2 em 2, de 3 em 3. Esse ele pede também. Então são esses três parâmetros que são muito importantes para a gente saber aqui. Tá. Então aqui o primeiro parâmetro, como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, declara uma variável que vai ficar indo, né, do ponto inicial até o final. Então aqui eu coloco i, a gente sempre chama de i, é uma convenção, se você olhar em vários códigos, geralmente as pessoas chamam de i. Aqui eu vou falar que ela começa em zero, certo? Aí beleza. Aí agora é o segundo ponto. Então aqui no segundo ponto, né, que é até onde eu vou. Bom, eu vou até o limite que é tan. Então eu vou colocar aqui i.
que é o cara que está andando, né? Que é a variável que está fazendo, que está andando aqui no for, ela vai até menor que tan. Então veja, essa variável ela serve também para colocar aqui, ó. Não precisa colocar 10 aqui, entendeu? E aí alguém pode perguntar assim, o seguinte: ah, mas ela não tem que ir até tan? Mas perceba que eu comecei em zero. De zero até 9 são 10 números. Se eu fosse até igual a tan, eu estou lendo 11 números. Beleza? Então tem que ficar atento a isso aqui. Então tem que ser menor que tan. Beleza? E aí, o terceiro parâmetro, e aí foi até uma coisa que a gente estudou, que é o seguinte, a gente vai, é o passo, né, que ele tem que ir. Eu poderia falar que ele vai de i igual a i mais 2, por exemplo. Só que aí, peraí, mais 2, só que aí ele vai ler só 5 números, e não é isso que eu quero. Então eu posso colocar mais um aqui, ó. Só que isso aqui, a gente viu que é a mesma coisa que falar isso aqui, ó. I mais, ele incrementa, né? Então, beleza. Aí, essa é a estrutura do nosso for. Então, veja que tem três parâmetros. E outra coisa importante também que eu esqueci de mencionar, cada parâmetro desse, ele é separado por ponto e vírgula, tá? Então, é muito importante não esquecer disso, porque senão ele pode dar um erro. Beleza. Então, quando a gente terminou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir chaves. E lembra, quando você abre chaves, você dá um tab para ele identar certinho o seu código. Tá, agora aqui é fácil, né? Agora a gente vai utilizar o nosso comando para ler os valores. Como é que é esse comando? É o scanf. Então aqui a gente utiliza o scanf. E como a gente quer ler o número inteiro, então %d. Ok? Aqui agora a gente vai colocar qual variável que a gente vai armazenar. E aí é muito parecido como se fosse um inteiro normal, né? Mas aqui a gente está lidando com vetor. Então a gente passa o nome do vetor. E aqui, entre colchete, a gente passa em qual posição que a gente quer inserir esse valor. Aqui eu vou inserir na posição i. Porque o i ele não vai ficar andando. Então aqui, ó, veja. Na primeira posição, quando o i for igual a zero, eu vou colocar um valor. Aí depois ele vai terminar isso aqui e vai voltar para cá de novo. Aí, como eu ainda estou no i igual a 1 e é menor que tan, eu vou ler de novo, só que o i aqui ó, vai ser 1, né? Então eu vou armazenar na posição 1 outro valor. E aí assim eu vou indo até eu chegar quando o valor, aqui, quando o i, no caso, for igual ao tan, né? Aí eu vou sair e vou embora, aí eu vou terminar o programa. Tá, beleza. Então aqui, ó, nesse ponto, a gente já teria que conseguir ler os nossos valores perfeitamente, nossos três valores. Inclusive eu falei 3, né? Eu coloquei 10 aqui, ó. Vamos mudar. Tá, vamos lá. Então vamos colocar aqui um. Olha, ele deu um segmentation fault. O que é isso? Significa que eu estou acessando uma área da memória. Isso é um pouco complicado mesmo. Eu estou acessando uma área da memória que eu não deveria. Vamos entender o porquê que está acontecendo isso aqui. Então vamos fechar. Igual a zero, menor que tan e mais. Tá, então aqui ó, faltou o nosso. Isso. Tem um ponto aqui importante que é o seguinte. Acho que eu já mencionei ele em outros vídeos, que é quando você lê um valor inteiro aqui, ó, você precisa passar em qual endereço da memória você vai armazenar esse cara, né, esse valor que você está digitando. O e-comercial ele serve justamente para isso. Então foi um pequeno errinho aqui, que é até bom a gente errar e tal, a gente aprende, né? Mas é muito importante ficar de olho nisso. Tá, vamos continuar então o nosso programa aqui. Beleza, a gente leu os valores. E aí, a gente pode agora fazer o seguinte. Ainda não é o que o programa pede, mas eu vou um pouco além para ensinar aqui como a gente pode lidar com esses vetores quando a gente está trabalhando com ele. Então vou repetir aqui o mesmo for, é a mesma coisa. Vou até copiar ele aqui. Na verdade posso copiar ele inteiro, né? Que eu vou apagar esse scanf, porque eu quero printar agora.
Como é que a gente printa? É a mesma coisa, praticamente. Só printf. Eu vou colocar o seguinte: os valores. Na verdade, eu preciso colocar ele aqui em cima, os valores. Vocês já vão entender o porquê. E aqui, printf. E aí eu não vou pular a linha, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu pular a linha, ele vai colocar um embaixo do outro. Eu não quero isso. Eu quero que ele imprima numa fila. Como se fosse assim, ó. Ele vai imprimir assim pra mim, ó. 1, espaço 2, espaço 3. Quero que ele imprima desse jeito. Tá, então aqui eu vou tirar esse é comercial, porque senão aqui eu vou printar o endereço de memória. Não é isso que eu quero. Tá, então aqui tá certo, tá certo. E aqui, ó, eu vou colocar o seguinte: printf, os valores digitados. Opa, dados foram. Também não vou pular a linha, por quê? Porque aí logo na frente ele vai colocar isso aqui pra mim, ó. É assim que eu quero que ele mostre. Tá, então vamos rodar de novo. 1, 2 e 3. Ó, veja, os valores digitados foram 1, 2, 3. Então, deu certo, a gente consegue printar dessa forma. Vamos agora conseguir ver qual que é o próximo passo aqui e dar prosseguimento no nosso programinha aqui, que ele pede depois, né? Então aqui, ó, faça um programa que lê três valores inteiros e armazena em um vetor de inteiros. Ele não pediu para imprimir, mas a gente imprime assim para a gente aprender a mais, né? Aí aqui, ó, esse aqui que é o ponto, ó. Depois percorra esse vetor e mostre qual o maior valor. Ok, então eu vou copiar esse de novo, esse for. Veja aqui, ó. Eu estou utilizando sempre a mesma variável aqui dentro, né? Mas por que eu estou fazendo isso? E por que funciona dessa forma? Porque eu declarei ela só aqui dentro do for. Se eu vier aqui, ó, e declarar int igual a i, ele vai funcionar. Opa, tá errado. Igual a zero, né? Ele vai funcionar também? Ele vai funcionar. Porém, pode acontecer em alguns casos, e aí é questão do compilador dele dar um erro inesperado, assim, ele dá uma resposta aqui de um valor que não faz sentido. Enfim, eu já utilizei isso algumas vezes e eu tive esses problemas. Então eu recomendo que, caso você utilize essa variável aqui, né, que vai ficar percorrendo no for, aqui em cima, declarei ela aqui em cima, você utilize variáveis diferentes. Então, por exemplo, i, j, k, tá? Se você utilizar dessa forma que eu estou fazendo, eu acho até melhor, acho que evita problema e você pode utilizar a mesma variável. Entendeu? Aí você utiliza só variáveis diferentes quando você vai fazer um for dentro de outro for. Só que aí existe uma aplicação bem específica quando você quer fazer isso, tá? Tá, mas então vamos fazer isso aqui agora. Agora veja, como eu quero comparar, ver qual valor é o maior, eu preciso utilizar da minha estrutura de condicional, né? As estruturas condicionais lá que são o if, else, else if também. Então eu vou utilizar eles aqui, ó. Então eu vou verificar o seguinte, eu vou criar uma variável aqui primeiro, chamada de maior. Vou falar que maior aqui é igual a menos 999. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Tá até um jeito melhor aqui, ó. Quer ver? A gente pode fazer... Falar que maior é igual ao vet na posição 0. Beleza? Vocês já vão entender o porquê que eu tô fazendo isso. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar o seguinte. Se maior aqui, ó, for maior que o vet na posição i, e aqui eu não preciso nem começar em 0, se eu quiser, eu posso começar em 1, porque o 0, a posição 0 já tem o valor maior. Entende? Então não preciso comparar ele. E aí, se isso aqui for verdade, aliás, se isso aqui for verdade, eu não faço nada, né? Porque se o maior já é o maior, então eu não preciso fazer nada. Mas eu vou colocar então, se o maior ele é menor do que um vet na posição i, significa que existe um valor maior que ele. Se existe um valor maior que ele, eu vou falar então que o maior ele recebe o vet na posição i. Beleza?
Pronto. Então aqui, nesse caso, eu já verifiquei quem que é o maior. Por quê? Quando eu falei que esse cara aqui, ó, vamos voltar aqui naqueles valores que eu tinha digitado. Como eu digitei 1, 2, 3 aqui nesse scanf, vocês concordam que o valor 1, ele tá aqui, ó, tá nessa posição aqui? Então, a variável maior, ela já recebeu o número 1. E veja que aqui, ó, eu estou começando dessa posição aqui, ó. Estou começando da posição 1. Isso aqui é a posição 0. Então, eu já vou comparar o 2 com o 1. Então, aqui no caso, ele vai falar que 1 é... Aliás, peraí. 1 é menor que 2? É, verdade. Então, eu vou falar o seguinte, que o maior, ele recebe o VET-I. Entendeu? Porque aí ficou meio confuso, né? Seria melhor fazer isso aqui, quer ver, ó? Se você pega assim, ó, acho que até é melhor pra ver, visualizar também, pra explicar. Se você faz VET-I for maior que o maior, aí fica melhor de lei, né? Que se o VET-I for maior que o maior, então existe um maior que o maior. Ficou até estranho falar assim, mas eu quero que vocês entendam que se esse cara aqui for maior que esse, bom, então eu preciso colocar esse cara aqui, ó, dentro dessa variável. Basicamente é isso. Então, vou colocar aqui, ó, printf, o maior valor é, e aí eu vou colocar 1%d, e aqui quem que eu vou imprimir aqui? A variável maior. Beleza? Então, a gente vai rodar esse programa e ver se ele vai funcionar ou não. Ó, ele rodou, mas vamos ver se ele está funcionando. Só faltou só um barra N, né? Ele imprimiu certo, ele mostrou lá pra gente que o maior valor é o 3, de fato, ó. Isso porque eu coloquei nessa posição aqui, né? Um maior que o outro. Mas se eu tivesse colocado valores diferentes, o que tinha acontecido aqui? Por exemplo, 5, 2 e 3. Vamos tentar esse conjunto de valores. 5, 2 e 3. Ó, o maior valor ainda é 5. Ele conseguiu pegar certinho. Então, pessoal, a estrutura for, ela é justamente assim. Eu poderia fazer o seguinte também, só explicando, um caso bem específico aqui, que a gente utiliza muito quando vai aprender matriz. Mas isso aqui é um pouco mais pra frente, que a gente vai ver. Eu pretendo fazer umas aulas dela também. J aqui, menor que tan. Vou colocar tan, não vou... J++. Aqui, pessoal, aqui já fica um pouco mais complexo. Por quê? Porque aqui eu tenho... a gente fala de for aninhados, que é um for dentro do outro. Veja que aqui eu vou imprimir esse negócio 9 vezes. Por quê? É 3 vezes esse cara aqui, ó. Então, o número máximo que esse aqui vai imprimir, vai executar, é 3 vezes, né? Porque então é igual a 3 ali lá em cima, tá vendo? E esse cara aqui também vai executar 3 vezes. Então, a gente multiplica 3 vezes 3, dá 9. Então, aqui, ó, se eu colocar um olá, só para simplificar mesmo, vai ver que vai aparecer 9 olá quando a gente executar. Ó, 5, 3, opa, 3 e 2. Ó, olá, olá. Ele não executou de forma correta. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele imprimiu 5 vezes, mas tem que ser 9 aqui. Ah, tá. Justamente por conta disso aqui, ó. O I tá igual a 1. Vamos ver de novo agora. Opa. Veja, agora sim tá correto. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo aí, curte, comenta, diz o que precisa melhorar. Se inscreva no canal também. Inclusive, pessoal, é o seguinte. Na descrição desse vídeo eu tô deixando um livro, na verdade 2 livros que eu recomendo para quem está iniciando os estudos mesmo com linguagem C. Eu acho muito importante
a gente se apegar também aos livros. E esse que eu indico é um da capa verde que chama Treinamento de Linguagem C. Foi quando eu comecei, lá em 2016 mesmo, a programar e eu utilizei muito esse livro para aprender, então me ajudou muito, então eu estou passando essa indicação aí para vocês mesmo. E é isso, pessoal. Até mais.